Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de suporte Helpdesk nível 1. É uma honra e um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. E aí pessoal, a gente deu uma sumidinha aí de uma semana devido às correrias do dia a dia, alguns probleminhas, mas estamos aqui firmes e fortes. Então essa é a nossa terceira aula. Você que ainda não viu nem a primeira nem a segunda, está na nossa mesma playlist aqui no canal. Eu vou deixar um cardzinho em cima da primeira e da segunda aulas. É muito importante, pois é uma sequência, né? O treinamento é uma sequência, então se você não viu nem a primeira nem a segunda, eu recomendo a vocês que já vejam ela para nos ajudar aí a ajudar vocês. Pessoal, a todos que já se curtiram, já se inscreveram, meu muito obrigado. A você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, porque é assim que a hora que a gente postar novos vídeos, vocês já fiquem sabendo. E vamos lá, pessoal. Hoje nosso treinamento já vai começar a se voltar para o mercado de provedores, né? A gente estava falando de redes de computadores em si, de protocolos que são usados já mais específicos em alguns provedores. E agora a gente vai começar a falar de fato na parte de provedor. A gente vai começar no nosso foco. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, eu fiz uma pergunta para diversas pessoas de um provedor, para funcionários, para dono de provedor, e ninguém me respondeu de uma forma correta essa sigla. O que essa sigla significa? Perguntei para diversas pessoas. Então isso me preocupou bastante, então resolvi explicar, né, trazer aqui para vocês o que essa sigla representa. Vamos lá. O que é um ISP? ISP é agente, galera, é os provedores de acesso à internet. Então ISP na tradução é Internet Service Provider, significa provedor de acesso à internet. O ISP. O ISP é o que fornece a internet, seja em casa, no trabalho. Toda vez que você conecta a internet, a sua conexão é roteada através de um ISP. O provedor de acesso à internet fornece a conexão de internet através dos meios de transmissão, que são aqueles que a gente já falou, né? Como fibra ótica, ADSL, rádio, até o cliente final. Nessa imagem vocês podem notar, né, que a internet está no topo aqui, ela chega até um ISP, e o ISP tem o dever de entregar, ou seja, numa instituição governamental, na sua casa, numa grande corporação, numa pequena empresa, numa instituição de ensino. Então o ISP, o provedor de acesso à internet, ele tem a responsabilidade de fazer a entrega desse serviço. Então, pessoal, para iniciar um ISP, o que precisa para um ISP funcionar? Então, o provedor simplesmente ele não nasce do nada. Ele tem algumas situações, algumas premissas, como eu falei, que precisam ter para ele funcionar. Sem isso, não funciona, ou ao menos podem ter alguns problemas. A primeira parte, a gente vai começar pelas licenças, né? A Anatel, aí, que é a Agência Nacional de Telecomunicações do nosso país, ela tem que atribuir uma licença chamada SCM para prestar serviços de conexão à internet. Então, os provedores de serviços devem estar regularizados junto à Agência Nacional de Telecomunicação. A licença do Serviço de Comunicação Multimídia, SCM, é uma autorização necessária para atuar nesse segmento. Porém, pessoal, essa licença não é exigida para todos os provedores de internet. Mas, Paulo, como assim? Se todos precisam para funcionar, como que ela não é exigida para todos? Essa licença, de uns 4 anos, 5 anos para cá, ela não se tornou obrigatória para provedores com a cartela menor de 5.000 clientes. Chamado de dispensa de outorga, né? Então, o provedor acima de 5.000 clientes, ele tem que ter o registro na Anatel, a licença SCM, tem que ter a outorga. E os provedores com menos de 5.000, ela não precisa ter a licença SCM, mas os provedores têm o dever de serem informados na Anatel.
você não precisa ter a outorga, mas você tem que informar a Anatel que você tem um provedor, que esse provedor funciona, em qual região ele funciona, e a gente faz esse tipo de serviço, a gente faz essa credenciação. Então, mesmo que você seja dispensado da outorga, você tenha que informar seu provedor. E essa é uma parte muito importante, que é onde não pode ser cumprida, pode causar série de danos aí para vocês. O provedor pode ser fechado, você é enquadrado com um serviço clandestino de telecomunicação. Então não é legal. A forma correta é trabalhar credenciado junto à Agência Nacional de Telecomunicação. A licença SCM ela foi criada justamente para isso, né, pessoal? Ela foi para coibir a clandestinidade no setor de telecomunicação, né? A segunda parte, pessoal, toda estação de rádio frequência restrita, ou seja, de 2 GHz, de 5.8 GHz até 6 GHz, essas estações elas têm que ser informadas na Anatel, elas têm que ser cadastradas na Anatel. Toda estação de distribuição de internet, seja ela rádio ou fibra, deve ser cadastradas na Anatel. Esse cadastro, pessoal, é feito gratuito. Você procura uma empresa de assessoria, né, que lida com parte burocrática, parte de documentação, de credenciamento junto à Anatel, e essa empresa vai fazer o seu cadastro das suas estações junto à Anatel. Lembrando que esse cadastro é gratuito apenas para equipamentos de radiação restrita, que operam nas faixas que a gente falou. Equipamentos de radiofrequência, rádio microondas, por exemplo, 4 GHz, 7 GHz, 8 GHz, esses são equipamentos de frequência licenciada. Esse tipo de equipamento você tem que fazer um cadastro específico da estação, tem que fazer o cadastro da frequência que você vai utilizar, e esse sim tem um custo que a Anatel cobra para regulamentar dessa forma. Mas para estações simples que tem só os rádios convencionais, fibra, informar a estação é gratuita na Anatel. Outro ponto muito importante, pessoal, é a utilização de produtos homologados na Anatel. Essa é uma parte que todo provedor deve se atentar, uma parte séria, né, que a homologação é um processo obrigatório para todos os produtos de telecomunicação do Brasil. Ele é feito pela Anatel, né, e através de um organismo de certificação designado, o OCD, a homologação costuma ser a última fase do processo de adequação aos padrões de qualidade e esperados de serviço de telecomunicação. Pessoal, então, assim, é muito importante que utilize somente equipamentos homologados na Anatel na sua rede, até por segurança, por garantia da fabricação. Se o produto ele tem o selo da Anatel, né, se ele é homologado da Anatel, você pode esperar uma qualidade do produto, né, porque ele passa por um processo de testes, um processo de homologação junto à Anatel. Então, sempre, pessoal, sempre busque produtos que são homologados já na Anatel, tá bom? Outra parte que é muito importante para quem está começando um provedor é o projeto de rede FTTX, né? O projeto FTTX é necessário para definir a topologia de rede, onde vai ligar seus POPs de atendimento, definir como vai ser sua rede FTTH. E nessa parte tem dois tipos de projeto, tá, pessoal? Tem um projeto que é um projeto seu, né, que vai definir onde vai passar suas rodas, vai desenhar sua rede FTTH, que nós da Network fazemos esse tipo de projeto, dimensionamento de caixa, distribuição de splitter, essa parte a gente faz. E também tem a outra parte que é o projeto junto à concessionária de energia. A Network faz também, só que a gente só faz nos estados onde vigora a Enel, né, que é Goiás, parte do Nordeste, parte de São Paulo. Onde vigora a Enel, a gente faz esse tipo de projeto, tá? A gente tem engenheiros, tem equipe para fazer esse projeto de compartilhamento de postes junto à concessionária de energia. Então, para quem está começando, você tem que fazer sempre os dois projetos. O projeto da sua rede, para você saber o que comprar, como fazer, né? E também o projeto para entrar
junto à concessionária de energia. Esse projeto de compartilhamento de postes junto à concessionária de energia é muito importante, pessoal. Sem ele, você não pode passar as fibras no poste. Isso caracteriza uma inapropriação indébita dos postes da concessionária. Pode dar problema, pode responder processo, além de poder a qualquer momento ter uma interrupção no circuito com o corte da fibra. E eles têm total direito de ir lá e cortar uma fibra sua que não esteja no projeto de compartilhamento. Então é de suma importância que se faça as duas partes. Uma outra parte que eu pensei muito antes de colocar nesse slide é o ASN. Tá, pessoal? O ASN, e não é que ele seja uma premissa, né, para começar, não é que tenha que ter. Mas o ASN, depois de um volume de dados que o seu serviço hospeda e processa na internet, ser um sistema autônomo, um ASN, é muito importante. Tanto para garantir que os serviços sempre estejam disponíveis, como para a segurança deles na internet. Na internet, um sistema autônomo, né, um AS, é uma coleção de prefixos de roteamento do protocolo IP, sob o controle de um ou mais operadores de internet, que representa uma política comum claramente definida de roteamento para a internet. Um ASN é um número único, né, que é entregue aos provedores, e dentro desse ASN você recebe um bloco, né, de IPv4 e um bloco de IPv6. Hoje em dia a gente só recebe de IPv6, porque o IPv4 acabou. A reserva que tinha do IPv4 já foi entregue a diversos provedores, já se esgotaram as reservas. Então, dependendo, pessoal, do tamanho do provedor, do crescimento do provedor, é de extrema importância que você tenha seu ASN. O ASN você vai receber seus blocos e assim você vai poder entregar alguns serviços a mais para os seus clientes. E como que é feito, né, pessoal? Como que é atribuído esses blocos ASN aos provedores? Cada região, né, cada continente ali, existem os RIR, né, Registro Regional da Internet. No nosso caso, aqui é responsável pela América Latina e partes do Caribe, é a LACNIC. A LACNIC, ela delega depois sub-regiões, como no nosso caso é o Registro BR. Então, no Brasil, hoje, se você quer ter um ASN, se você quer ter um bloco, né, IPv4 ou IPv6, você tem que solicitar junto ao Registro BR. Beleza? Então, pessoal, após as licenças, né, logo depois das licenças, é necessário contratar a internet em si. E nesse caso, a gente precisa contratar um link IP, né, ou um trânsito IP, caso a gente já possua ASN. O link IP para um provedor, ele é contratado geralmente ou de uma Tier 1 ou de uma Tier 2, ou uma da Tier 3. Quando a gente vê Tier 1, Tier 2, Tier 3, são os níveis de empresas, né? Uma Tier 1 é uma empresa como a TNT, como a Angola Cables, são empresas que possuem cabos de interconexão entre um continente e outro. Tier 2 são grandes operadoras também. Aqui na nossa região tem a G8, Algar, são grandes empresas. No início, quando o provedor está começando, o mais comum é que ele se contrate ou de uma Tier 2, né, uma G8, uma Algar, ou ele contrata até mesmo de um provedor que é concorrente dele ali na cidade. Então, são essas diferenças. Então, toda vez que você ver Tier 1, Tier 2, Tier 2, são diferentes tipos de empresas, né, que tem essas classificações. Beleza? Então, pessoal, tudo que eu falei no início, desde as licenças até o link, é o que a gente precisa o que precisa ter para um provedor se iniciar. Então, eu achei muito importante falar desse início, que às vezes a pessoa trabalha no provedor e não sabe tudo aquilo que ele precisa para funcionar, tudo aquilo que envolve para funcionar. E como você explica muito isso para o cliente, algumas coisas para o cliente, você tem que saber o que você está explicando, você tem que saber como é que funciona aquilo que você trabalha. Tá bom, pessoal?
Agora, uma das partes mais esperadas do curso, uma das partes que eu mais pensei em fazer, uma das partes que me motivou a fazer esse treinamento, que é o padrão para atendimento de telefone. O atendimento ao cliente é a principal forma de reter e conquistar novos clientes, pois o bom atendimento conquista o cliente e o traz cada vez mais próximo da empresa. Por isso, deve-se seguir sempre um padrão humanizado, para que os clientes sintam na voz do atendente a confiança que o seu problema será resolvido. Pessoal, toda vez que a gente fala sobre atendimento ao cliente, né, não é só atendimento por telefone, é atendimento no WhatsApp, atendimento presencial, é falar com o cliente, pessoal. Pessoal, isso aí é a parte fundamental da empresa, né? Sem isso, sem essa conversa, sem ter o cliente próximo, a empresa não prospera, o provedor não prospera. E o cliente, ele tem que ter isso, né? Tem que ter isso em você. Ele tem que se sentir amparado naquele momento. Então, pessoal, a gente vai trazer 10 dicas, né? A gente desenvolveu aqui, a equipe da Network desenvolveu 10 dicas para um bom atendimento. Vamos lá, pela primeira dica. Crie um roteiro de atendimento. Todo setor de atendimento ao cliente deve seguir um script ou roteiro que está alinhado à estratégia da empresa. O roteiro auxilia o profissional de atendimento a estabelecer uma comunicação mais alinhada com o cliente, transmitindo segurança e estabelecendo a confiança. Pessoal, é muito importante essa parte do roteiro, porque quando você tem um funcionário fala de um jeito, outro funcionário fala de outro, nem a forma de dar bom dia deles são iguais, isso gera uma desconfiança total do cliente. A primeira coisa que ele pensa é falar, aquele ali fala de um jeito, aquele outro fala do outro, o pessoal está me enrolando. Além disso, esse roteiro geralmente ajuda na identificação do problema e, consequentemente, contribui para a definição da solução. Então, pessoal, toda empresa, se a sua empresa não tem, junte-se com seus gestores e desenvolvam um roteiro para atendimento ao cliente. Isso é de extrema importância. Aqui a gente vai fazer um que eu criei aqui, é um padrãozinho que a gente já usa no provedor que eu trabalho, nos provedores que eu dou consultoria, né, que é sempre falar o nome da empresa, o nome do colaborador, saudação e identificar a pessoa que está do outro lado da linha, identificar o cliente. Pessoal, muitas pessoas não falam o nome, não sei se é por vergonha, não sei se é que não quer trazer responsabilidade para si, mas eu, Paulo, acho de extrema importância no momento que eu falo com alguém por telefone, saber o nome dela, né? Seja eu como cliente, seja eu como atendente, eu sempre quero saber o nome dela. Então, no início da sua apresentação, quando você atende o telefone, você tem que falar o seu nome, o cliente tem que saber o seu nome. Por exemplo, a gente vai trazer um roteirinho que a gente fez aqui bem simples, né? Mas que já é um padrão que muitas empresas não têm. Por exemplo, o cliente liga na nossa empresa, né? A gente vai falar, Network Telecom, Paulo Henrique, bom dia. Com quem eu falo? É sempre importante você falar isso. Com quem eu falo? Você já saber o nome da pessoa. Você já tem que saber o nome da pessoa ali. A pessoa vai falar o nome e nesse primeiro contato é muito importante anotar o nome do cliente. Na primeira pergunta, na primeira vez que você fala com o cliente, é de extrema importância você anotar o nome dele. Seja ele no bloco de notas, seja ele no seu sistema, no papel, você tem que saber o nome do cliente. E sempre, pessoal, isso é uma regra, tratar o cliente pelo nome, pois isso gera uma relação de intimidade no atendimento. E é sempre importante tratar com respeito. Senhor, senhora, senhorita. Evite esquecer os dados do cliente, pessoal. Pois na maioria das vezes o mesmo já está chateado. Se ele está ligando ali, pessoal, ele já está com algum problema, já está nervoso com a situação. E se você ficar, qual que é o seu nome mesmo, senhor? Qual que é o seu CPF? Qual onde você mora? Aquilo ali vai chatear ainda mais o cliente. Então, nesse primeiro momento, na hora que ele te passar o telefone, o nome dele, anota, pessoal, chama ele por nome. Tempo todo, o atendimento inteiro, você tem que tratar o cliente pelo nome, porque isso vai gerar uma relação entre vocês.
A segunda dica: entenda bem os chamados para atendê-los com excelência. Você deve perguntar ao cliente o que o cliente deseja e deixar bem à vontade o cliente para descrever o seu problema. Nesse processo, enquanto o cliente está falando ali com você, você tem que usar essa arte que está aí do lado aí, ó. Escutar, pessoal. Não fala, não interrompa, deixa o cliente falar, deixa o cliente expressar tudo aquilo que ele precisa falar. Se o cliente naquele momento estiver nervoso, estiver falando algumas outras palavras, deixe o cliente falar. Mas deixar o cliente falar quer dizer que você tem que deixar, mas você tem que escutar, pessoal. Lembre muito dessa arte aqui do lado. Falar é uma necessidade. Escutar, entender é uma arte. Então, enquanto ele está falando, presta bem atenção. Deixa o cliente falar, vai captando todas as informações que ele quer. E no final, quando ele terminar de explicar todo o problema, tudo aquilo que ele está vendo, você pergunta para ele qual que é o nome completo do assinante, qual que é o CPF, qual que é o número do contrato, porque cada empresa tem uma forma de fazer essa busca no sistema, né? Então, naquele momento o cliente já te passou o primeiro nome, você já sabe, aí ele vai te passar um dado cadastral, e depois que ele te passar esse dado cadastral, você vai realizar a consulta desses dados no seu sistema. A partir dessa captura de dados que você fez com o cliente no passo anterior, você deve informar o número do protocolo do atendimento ao cliente. Pessoal, isso é muito importante. Se na sua empresa não tiver uma forma de passar um protocolo para o cliente na chamada, você deve se reunir com os seus gestores, ver a melhor forma. Nós da Network temos soluções para isso, podem nos chamar que a gente ajuda, mas é de extrema importância, né? Até no Marco Civil se define que você entregue o protocolo da ligação do atendimento para o cliente, tá? Então, no início, através da captura de dados, você deve informar o número do protocolo do atendimento ao cliente, né? E iniciar o processo de verificação. Com os dados do cliente, você vai buscar no seu sistema ERP. Paulo, o que é o meu sistema ERP? Existem vários tipos de sistema no mercado, como XC, HubSoft, Routerbox, SGP, Vigo, Web Microtik, Gerência Net, Receita Net. Existem vários sistemas. Então, independente qual for o sistema, o processo não muda. Você vai fazer o atendimento com o cliente, vai pegar o dado e vai pesquisar no sistema para fazer as verificações necessárias no sistema. Agora, depois da gente consultar, viu que aquele cliente na nossa base de dados, né, viu que o cliente é um cliente nosso, a gente tem alguns processos que se fazem necessários para fazer a tratativa com o cliente, tá? Esses processos foram definidos em um fluxograma que eu vou apresentar agora para vocês. Então, pessoal, através do nosso fluxograma, a gente vai simular como que um atendimento entra e sai da nossa base de atendimento, da nossa equipe de call center, e como que ele tem que ser conduzido. Pessoal, esse aqui é um exemplo de como eu trato em algumas empresas que eu trabalho. Ele é um exemplo simples, ele tem um fluxograma simples. Podemos ter um fluxograma mais detalhado, dependendo de alguns softwares que tem na parte de suporte, mas isso aqui é um fluxograma simples para trazer uma ideia que todo provedor tem que ter um fluxograma desse, para treinamento das equipes, para acompanhar como as equipes estão tratando, para se padronizar. Pessoal, o negócio é padronizar. Então a gente trouxe esse pequeno fluxograma. Caso vocês queiram um fluxograma personalizado para a empresa de vocês, entre em contato com a gente. Nossos contatos sempre ficam aqui na descrição dos vídeos. A gente desenvolve, a gente ajuda vocês com isso, tá? Então, e se alguém tiver alguma dúvida, só chamar a gente nos nossos canais. Pessoal, então vamos lá. Como é esse fluxograma aqui? A ligação entra no atendimento. Seja ligação ou seja outra forma de atendimento. Por exemplo, pode ser um atendimento via WhatsApp, pode ser um atendimento via Telegram, pode ser um atendimento via Messenger. Então, qualquer atendimento vai entrar e na primeira
parte que tem que ser feita é informar o protocolo para o cliente. É uma regra, pessoal. O protocolo tem que ser informado para o cliente. Isso é de praxe, né? Tem que ser feito um informe do protocolo. Depois do protocolo, a gente vai ouvir o que o cliente tem para dizer, né? É aquela parte que eu falei para vocês já. Deixa o cliente falar, pessoal. Não interrompa, não palpite, espera. Deixa que o cliente fale. Ouça o cliente, né? Isso é fundamental e é isso que tem faltado muito nos provedores. Então, ouça o cliente, vê o que ele tem que falar. O cliente terminou de falar, solicita os dados, pessoal. Solicitou os dados, você vai consultar esses dados nos sistemas. Verificar se esse cliente é um cliente nosso, se está na base. Se esse cliente está na base e ele está reclamando, né, ligando reclamar de algum problema e tal, você vai, primeira parte, o que você verifica? Verifica se o cliente tem pendência financeira. Se o cliente tem uma pendência financeira, você tem que passar isso para o setor responsável. Você não deve falar nada, é outra área. Você só informa que o cliente tem uma pendência financeira e que vai encaminhar o mesmo para o setor responsável. E aí sim você vai passar. Verificou que tem a pendência, você passa para o financeiro. Se o cliente não tem pendência, segue o fluxo normal do processo. Aí a segunda parte que deve ser verificada é se o cliente está autenticado. Se o cliente não está autenticado, né, ele deve estar reclamando que está sem conexão. Se ele não está autenticado, então faz os procedimentos para o cliente sem conexão. Aqui vai ter os procedimentos que a gente vai fazer para verificar o porquê que o cliente está sem conexão. Se isso for resolvido, ótimo, show. Mas aí você abre uma OS informando todo o caso, tudo aquilo que foi tratado naquele atendimento, pessoal. É muito, mas muito importante mesmo todo atendimento, seja ele se ele tenha dado certo ou não, você tem que abrir uma ordem de serviço. Lembre, pessoal, documentação é a chave de tudo. Então, sempre que o cliente ligar, você abre o atendimento, seja para atendimento externo ou interno, como eu falei, fazendo a documentação de tudo que o cliente falou. Então, se o cliente estava sem conexão, né, não estava autenticado, estava sem conexão, foi resolvido, abre o OS. Se não foi, abre o OS para o técnico verificar. O cliente está autenticado. Se ele está autenticado e ainda reclama que está sem conexão, tem que fazer os procedimentos para sem conexão. Se ele está autenticado e reclama que está com lentidão, outra verificação que se faz é se o plano está correto, se não existe nenhuma limitação temporária para o cliente de velocidade, né? Se o plano dele está correto, a gente faz procedimentos para cliente com lentidão. Se for resolvido, show. Se não resolvido, abre o OS e manda o técnico para resolver. Se for resolvido, abre o OS também, pessoal. Se o plano está correto, se o plano não está correto, você troca de plano e comunica o responsável. Então, pessoal, esse aqui é um fluxograma de suporte simples que acontecem na nossa rede. É claro que a gente vai ver os procedimentos que, ao decorrer do curso, a gente vai ver quais são os procedimentos que tem que fazer para clientes sem conexão, quais procedimentos para clientes com lentidão, verificar se uma CTO está parada, verificar se tem algum problema na sua infra. Então, mas antes é preciso saber o fluxograma, né, de como se conduzir um atendimento, o que verificar no atendimento. Isso aqui é a parte básica, a parte padrão, pessoal. Pessoal, então vamos. Quinta dica nossa é sempre atualize o cliente sobre o avanço do pedido de suporte. Pessoal, o cliente abriu o suporte com vocês hoje. Vocês marcaram com o cliente, tal horário, tal período, no outro dia. Uma técnica que poucos provedores fazem. A gente tem feito aqui, tem dado muito certo. E é uma coisa que é muito bacana. Sempre que der, pessoal, atualizem o cliente sobre o chamado dele. Olha, senhor cliente, o nosso agendamento com o senhor amanhã, às 9 horas da manhã, estamos ligando para confirmar esse atendimento. O técnico vai estar no local.
o técnico vai chegar em um carro da marca tal, do modelo tal. É sempre de extrema importância você atualizar o cliente. Que por isso é importante manter sempre o consumidor informado. Assim ele ficará tranquilo que sua solicitação não será esquecida, né? E que você está dando a importância que ele merece para aquele chamado, né? Está dando uma sensação de proximidade, que o técnico já está chegando, que o técnico já vai estar resolvendo. Pessoal, não confunda isso, enrolar o cliente, do que atualizar. Atualizar é quando você tem posições claras para isso. Enrolar é uma prática que eu não recomendo. Uma sexta dica: identifique os chamados prioritários. Uma das funções que o Helpdesk faz é gerar os tickets, né? Gerar os atendimentos para cada solicitação. Esses tickets, pessoal, eles têm que ser definidos por prioridades, não por quem chegou primeiro, por exemplo. Eles têm que ser definidos por prioridade. Por exemplo, uma empresa precisa mais da internet que uma criança que vai jogar. Um funcionário público precisa mais da internet ali para estudar ou para realizar um home office do que uma pessoa que só vai fazer outras atribuições da internet. Claro, a pessoa está pagando, ela tem que usufruir da internet. Mas todo chamado ele tem sua prioridade e tem que ser avaliado a prioridade antes de ser repassado para as equipes de campo. Pessoal, mantenha um histórico atualizado de cada cliente. Ter o histórico atualizado de um cliente vai ajudar sua equipe a identificar o tipo de problema que ele já passou. Tudo isso agiliza o processo de busca por uma solução que funcione. Além disso, clientes não gostam, pessoal, de repetir as mesmas informações toda vez que ele liga, né? Eles esperam que, por mais que o atendente A, o atendente B, o atendente C tenha atendido ele espera que a empresa saiba da sua vida, saiba dos problemas que já foi passado. Então é sempre, pessoal, documentação é chave de tudo. É sempre importante que você tenha o histórico atualizado do cliente. Todo atendimento feito com o cliente, abre um atendimento de Helpdesk, anota tudo que o cliente falou, tudo mesmo, pessoal. Se o cliente fez uma palavra ofensiva, se o cliente elogiou um técnico, tudo isso tem que estar relatado, para nos possíveis atendimentos ser mais fácil, né, o atendimento. Por exemplo, se você identificou que o cliente naquele momento estava com um adaptador T na tomada, e você informou que ele deveria retirar, o próximo atendente que ligar e o cliente falar, minha internet está caindo, ele já vai associar que pode ser o problema com o T. Ele vai perguntar se o cliente já resolveu esse problema. Então isso vai gerar um histórico e esse histórico ajuda na solução de problemas. A oitava dica, pessoal: forneça o atendimento onde o cliente quiser. Pessoal, isso aí é o seguinte: uma pesquisa feita pela Mail em 2015 mostrou que 68% dos consumidores preferem entrar em contato com as empresas por telefone, mas a outra porcentagem prefere entrar por mídias sociais, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Messenger, pelo e-mail. Então, algumas pessoas têm essas facilidades com esse recurso. E é importante para a empresa deixar todo tipo de recursos para a comunicação com o seu cliente, pois isso facilita. E lembre-se, pessoal, que nesses canais os consumidores esperam que uma resposta rápida e um atendimento ágil. Então, se você fornece um atendimento por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, pelo chat do site, você tem que se atentar a isso. Ninguém é obrigado a fornecer, mas depois que fornecer, tem que ter qualidade. Então, a pessoa que chama no WhatsApp, chama no Telegram, eles querem uma agilidade para resolver aquele processo. E isso, pessoal, esse tipo de atendimento ajuda muito, né, porque tem mais interação com o usuário. É mais fácil, você pode solicitar uma foto, um vídeo, um áudio. Então fica cada vez mais fácil de fazer o atendimento para o cliente. Pessoal, uma parte muito importante é analisar suas métricas, para saber se você está sendo eficiente no seu atendimento, né? Para saber a real eficiência do seu Helpdesk, é preciso estar de olho em algumas métricas, como tempo de resposta,
que representa o tempo que o cliente precisa esperar para ter uma resposta. Essa parte do tempo de resposta, eu vou até acrescentar uma parte que eu não tinha falado, é de suma importância. O cliente, quando ele liga na empresa, pessoal, não deixe tocar mais que 2 vezes. Isso não existe. O telefone tocou 2 vezes, tem que atender, né? O cliente espera isso, um tempo de resposta rápido. Sempre ver a satisfação do cliente com o seu atendimento. Se a empresa oferecer um suporte para fazer uma avaliação do atendimento, isso é de extrema importância. Então é sempre ideal ter um feedback da satisfação do cliente. Pessoal, outra parte que eu acho muito importante é se você abre mais ou se você fecha mais suporte. É muito importante, é o que a gente mais quer nesse treinamento, é que cada vez mais que você atender o telefone, você fecha o suporte. Você não abra o suporte para um técnico externo. Porque isso gera um custo para a empresa, gera um atrito com o cliente, né? Desvaloriza um pouco da marca. Então a ideia é treinar vocês para que vocês abram o suporte estritamente necessário, tá? Então o outro também é o tempo de resolução. Sempre observe quanto tempo seus atendentes levam para resolver as queixas dos clientes. E por último, pessoal, e não menos importante, eu trouxe os pilares primordiais que eu, Paulo Oliveira, considero para um bom atendimento. Primeira parte, que eu já falei demais e vou repetir. Escuta o cliente, pessoal. Além de causar no cliente a sensação de ser valorizado, escutar o cliente contribui para que você agilize a solução do problema. Isso porque o depoimento do cliente ajuda o atender a entender o que aconteceu e ter uma visão da situação. Então, ouvir o cliente, você vai se informar e vai ter as informações que você vai acabar matando a charada, resolvendo o problema mais rápido. Então, ouça o cliente. Pessoal, seja prestativo e simpático, né? Seja cordial com o cliente, demonstre que você quer resolver o problema, que você está ali para ajudar. Evite, pessoal, não interrompa a pessoa. Por favor, pessoal, quando a pessoa estiver explicando, não interrompa. Deixe a pessoa falar. Ela quer ser escutada naquele momento. Então você seja prestativo, ouça, tá? Terceira parte, pessoal, tenha paciência. Pessoal, os clientes, eles são usuários. Eles não têm obrigação de saber da tecnologia. Quem tem obrigação de saber da tecnologia é a gente. Nós, enquanto analista, técnico, nós temos a obrigação de saber tecnologia. O usuário não. Então, nem sempre a comunicação com o cliente é fácil. É muito provável, por exemplo, que aconteça que o cliente sequer sabe explicar o que aconteceu de errado com o produto. Por isso é preciso ter bastante paciência, fazer perguntas simples, não invente moda, não fale termo técnico com o cliente. Tente sempre simplificar e ter essa paciência para ajudar o cliente. Outra parte muito importante, pessoal, que eu considero, é não fazer o cliente repetir informação. Se o cliente falou, você já tem que ter essas informações, você já tem que trazer essas informações. Então, quando precisar transferir a ligação para outro setor, você já explica para o outro setor o que aconteceu com o cliente, porque o cliente não gosta e não quer ficar repetindo informação entre um setor e outro. E por último, por penúltimo, né, ser profissional. Um dos principais pontos para atender o helpdesk é conseguir se separar tudo, pessoal. Sua vida pessoal, do trabalho. E quando você senta na sua cadeira, você pega o seu telefone, você está ali para falar com o cliente. Você não está para resolver um problema pessoal, você não está ali para lembrar de um assunto de família, você não está ali para lembrar que seu carro está na oficina, você está ali para atender o cliente. Então não sempre seja cordial, prestativo, simpático, não use termos que demonstrem qualquer intimidade. Pessoal, por favor, não falem essas palavras. Querida, meu querido, meu bem, meu amigo. O cliente não te deu essa intimidade. Então sempre se mantenha profissional. E por último, pessoal, que eu quis destacar aqui, grifar aqui, empatia acima de tudo. Pessoal, o cliente está ligando lá, ele está com um problema. Muitas vezes ele não entende tecnologia, muitas vezes ele precisa que aquilo funcione, a renda dele está dependendo daquilo ali. Então, pessoal, empatia acima de tudo. Se coloque no lugar da pessoa, tá?
Acho que a gente falta um pouquinho mais nos atendimentos de coração, né? De se sentir o que o outro está sentindo. Então, pessoal, empatia acima de tudo. Deixem de ser robôs. A gente tem que ter um padrão, sim, mas a gente sempre tem que ter o lado humano também. Porque se fosse para ser só um robô, a gente colocaria uma URA robotizada para fazer os atendimentos. Tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é só. A gente volta ainda essa semana com mais uma aula, com a sequência do nosso treinamento. Espero que vocês gostem e peço a todos que curtam, se inscrevam, visualize, mostre esse vídeo para um amigo, mande esse vídeo para outro provedor, provedor parceiro, provedor concorrente. Ajude a network a divulgar o nosso trabalho. Pessoal, por hoje é só. Grande abraço, até mais.